mas agradecer a Deus também pela grande oportunidade de poder falar e ouvir e ser ouvida, que isso é uma grande dádiva, né? E a gente sente falta disso quando a gente não tem ou quando a gente o perde. Eu sou mãe de um autista de 3 anos. A maior dificuldade que eu encontro quanto ter um filho especial dentre todas as dificuldades dos dia a dia, da terapia, é levá-lo e buscá-lo da escola. Na nossa cidade, nós não temos vagas destituídas com número exato para portadores de deficiência, nem tão como para idosos. Então, quando eu paro com meu filho ali em frente à creche para descê-lo, ele tem um pouquinho de dificuldade de locomoção, ele já é grande, então carregá-lo no colo é muito difícil, é pesado, né? Então a gente para o carro muito longe para ir com esse filho até na escola e para retorná-lo com ele também. Todas as vezes que tem, às vezes, algum policial ali fazendo o seu trabalho, que é o trabalho deles mesmo. Às vezes, em me questionar, eu tenho que mostrar a carteirinha dele e tenho que explicar o porquê que eu estou ali, né? Então, quase sempre isso acontece. E eu creio que isso não acontece só comigo. Isso acontece com vários deficientes e idosos nessa cidade. Segundo a APAI, a Érica me informou, a Érica, que é uma das responsáveis lá pelos números, o APAI atende por volta de 114 pessoas, só o APAI. Né? Então, isso que são necessários atendimentos lá. Fora os cadeirantes que nós temos, que não precisa de fazer nenhum atendimento lá, que não precisa de estudar lá. Então, imagina-se o número de pessoas com deficiências nessa cidade. E existem aquelas deficiências, assim como o autismo, são deficiências ocultas. O que é uma deficiência oculta? Síndrome de Down, quando você bate o olho no indivíduo, ele tem algumas características físicas, que são características dos olhos, que são características do ouvido. Então, você bate o olho, você consegue perceber que é um deficiente. No autismo e algumas deficiências ocultas, isso não acontece. Então, muitas vezes, se é questionado assim, mas ele não parece ter nada. Não parecer ter nada não significa que não tenha. Então, a nossa cidade não cumpre a lei. Existe uma lei chamada Lei 10.098/00. Ela diz que 2% das vagas de uma cidade devem ser destinadas aos deficientes. Assim como uma outra lei, a 10.741, diz que 5% dessas vagas têm que ser destinadas aos idosos. Quantos idosos nós não temos nessa cidade, né? Eu tenho a minha avó, ela tem quase 90 anos. E quase todos os irmãos dela têm acima de 90. Os frades não gostam de morrer muito cedo, não. Então, ela recebe no Banco do Brasil, que tem uma praça linda em frente, ficou uma praça maravilhosa, né? Mas nos convida a fazer ali uma infração. Porque para eu descer com ela, que tem o joelho operado, eu não tenho uma vaga para parar com ela, eu desço às vezes longe e vou meio que rebocando ela. Ou eu sou convidada a cometer uma infração, entrar com o meu carro dentro da praça. Então, ficou um pouco confuso. Assim como essa casa, eu creio que uma das obras dela seja esse o motivo, mas se um deficiente quiser acompanhar, ele tem dificuldade. Ele não é visto, então, pela cidade como um cidadão, porque se ele não pode participar, se ele não tem um local onde ele possa parar, haja visto que é diferente, né? Uma vaga para deficiente e apenas uma rampa de acesso. Em frente ao supermercado, é um dos exemplos, nós temos uma rampa de acesso, que também não é respeitada. Qualquer um chega lá com o carro, o direito de ir e vir. E isso não serve só para as vagas. Na nossa cidade, além de não se ver leis sendo aplicadas e nem fiscalizadas quanto a isso, o indivíduo tem aí, vamos supor, um comércio, ele simplesmente utiliza do passeio. Ele tem uma oficina, o carro fica no passeio, ele tem um bar, as mesinhas ficam no passeio, e a falta de respeito com o outro é muito grande, porque e a dificuldade que essas pessoas têm de se locomover. Então, fica aqui a minha indignação, a falta de respeito dessa cidade por essas pessoas, que não são tão minoria quanto as pessoas pensam. E, diferente do que muitos pensam, o nosso sonho é ter uma cidade melhor para todos no futuro. Porque, desde o contrário, né, desde que não se queira morrer jovem, é o que eu espero para o meu futuro. Então, eu espero poder parar com dignidade numa vaga destinada a mim. E, quando essa vaga existir, como nós temos ali em frente ao supermercado, uma rampa de acesso que não é vaga, uma pessoa chega lá e para o carro, sem nenhum emblema no seu carro, sem nenhuma especificação de ser um deficiente e simplesmente acha que está certo. A turma de mulheres guerreiras que estão aqui em prol de Raul Soares,
os representantes da população de Raul Soares que estão presentes também, demonstrando o amor para a nossa cidade. Hoje eu estou um pouco afônica, então vai ficar meio difícil para eu falar. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu acho que a maioria aqui me conhece. Eu me chamo Vilma de Souza Machado Rocha. Eu sou representante de um comércio, eu sou representante de uma família, eu sou representante de um partido e eu sou livre. Estou aqui como presidente da Melhor Idade. Não estou aqui como Vilma de Souza Machado em nenhum desses segmentos que eu falei atrás. E hoje eu estou aqui para pedir, solicitar da Câmara Municipal, dos senhores vereadores e dos demais que estão aqui, um apoio no sentido de interferir junto ao Executivo Municipal o repasse da subvenção municipal para o ano de 2024 para a Associação da Melhor Idade, visto que foi aprovada pela Lei 2.560 de 29/12/2023. Assumimos nossos compromissos mediante nosso plano de governo, de trabalho das atividades dentro da Melhor Idade, para o ano de 2024, contando com a subvenção aprovada no orçamento por essa Casa Legislativa. Já estamos no mês de abril e até o momento não recebemos ainda resposta nenhuma no seu não. Não pela gestão, mas sim por funcionário de um escritório da prefeitura. Já que essa lei foi aprovada por essa casa, eu peço a vocês, gentilmente, olhem pelos nossos idosos. O nosso trabalho não é brinquedo. Já estamos e sabemos que já estamos com vários meses sem receber e sem resposta. Estamos e outras entidades também estão sem receber. Esperamos o apoio e a compreensão dos senhores. Eu falo aqui em nome da Associação da Melhor Idade e neste momento eu já vou encerrando dizendo, vou deixar com vocês uma pergunta onde eu procuro uma resposta. O porquê verdadeiro que foi cortada essa subvenção da Melhor Idade? Nossas contas estão em dia. Nosso trabalho é um trabalho sério. Nós não estamos ali por brincadeira. Ali dentro da Melhor Idade, na diretoria, não tem partido político. Nós temos várias pessoas de vários segmentos religiosos e políticos, mas ali não se trata de política, ali se trata de um trabalho sério pelos idosos. Então eu gostaria que a gente tivesse um pouco de respaldo, um pouco de respeito dessa gestão, porque estão achando que eu sou uma boneca, que eu estou mandando lá na terceira idade, e a minha vida particular só compete a mim, a minha família e a Deus, não compete a eles. Então eu espero que eles venham rever isso aí, espero o apoio de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de deixar um forte abraço a todos vocês que estão presentes na Casa Legislativa Raul Soarense, na Casa do Povo. Vocês sempre serão bem-vindos e aqui é o local onde todos vocês têm voz e vez. A opinião de vocês é sempre válida, bem-vinda. Nós somos legisladores do povo, certo? Então, gostaria de deixar esse recado a todos vocês. Todas as oportunidades que vocês sentirem à vontade, vocês podem vir solicitar a palavra, com antecedência, é claro, para que nós tenhamos o prazer de ouvir a todos vocês. E uma boa noite também, um forte abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
eu gostaria de falar de um requerimento que eu fiz aqui. É um requerimento. Cornélio Alves tem sofrido um grande problema, que é a torre de celular da Vivo lá. Tem dia que não funciona e o outro também. Então o pessoal no meio rural, principalmente de Cornélio Alves, parece que ficou esquecido pela telefonia. Então eu fui provocado pelo morador de lá que fizesse esse requerimento, que enviasse ao executivo, que tomasse as devidas providências o mais rápido possível, porque uma das poucas operadoras que funcionam dentro do nosso município é a Vivo, e lá no Cornélio Alves não funciona por quê? Tem pouco voto? Pois bem, então é o requerimento que eu faço em nome de todos os moradores de Cornélio Alves, que seja atendido, porque eles são pagadores de imposto. E nós trabalhamos em prol de todos, com mais ou menos voto. Não interessa a quantidade, interessa que nós somos funcionários de toda a população roçoarense, certo? Também gostaria de falar de um outro requerimento que foi feito aqui, sobre os repasses da subvenção às entidades do município de Raul Soares nos anos de 2021, 2022, 2023 e esse período também. Porque o pessoal me pergunta qual o valor que foi passado para José, João. Eu não vou ficar citando o nome aqui não, mas nós gostaríamos de saber, porque apontar o dedo é muito fácil. Então, eu não quero apontar o dedo, mas eu quero saber, compreender, entender da melhor maneira possível se está tendo eu não digo assim, mas como é que é a palavra? Se está tendo assim, um olhar mais, um privilégiozinho para alguns e esquecendo de outros. Que uma vez que a gente ouviu o clamor da senhora Vilma aqui, com todo o cuidado, então nós queremos saber o porquê também não está repassando para ela. Não para ela, para a associação dela. Porque nós estamos de passagem nesse mundo, gente. Não somos melhor do que ninguém. Nós temos que entender que o tempo de cada um, que seja no poder, que seja em qualquer repartição ou situação, é passageiro. A única coisa que vai prevalecer é a verdade. A mentira não tem espaço, a politicagem não tem espaço. Nós temos que fazer uma política digna, honesta e justa a todos. E eu fico pensando o seguinte, eu tenho uma mãe lá em casa lá, 72 anos. Peço a Deus pela saúde e a vida dela. Ela foi picada pela porcaria desse mosquito da dengue. Ela não está aguentando fazer o que ela sempre gostou, que é fazer a sua caminhada. Ela foi picada no dia 21, já está fazendo quase um mês. Ela não está aguentando fazer a caminhada, que ela passava na Rua Bom Jesus, Rua de Bar, que era o trechinho dela que ela fazia. Ela vinha todos os dias, ou no Entre Rios, ou no Mega, fazer suas compras. E ela hoje não aguenta fazer isso mais, porque ela foi picada pelo mosquito da dengue. E eu faço também um pedido que nós tenhamos, que o executivo faça um mutirão, né, de exames laboratoriais, para que nós tenhamos a real situação das atividades, do que está realmente tendo sobre a chikungunya, zika vírus, o mal de Guillain-Barré, a dengue, entre outros. A população sofre muito com quaisquer problema que tem. Veio a Covid, sofreu, mas teve vacina. Veio a dengue, não tem vacina. Mas Cornélio Alves, que seja atendido, porque eles são pagadores de imposto. E nós trabalhamos em prol de todos. Com mais ou menos voto, não interessa a quantidade, interessa que nós somos funcionários de toda a população roçoarense. Certo? Também gostaria de falar de um outro requerimento que foi feito aqui, sobre os repasses da subvenção às entidades do município de Raul Soares nos anos de 2021, 2022, 2023 e esse período também. Porque o pessoal me pergunta qual o valor que foi passado para José, João. Eu não vou ficar citando o nome aqui não, mas nós gostaríamos de saber, porque apontar o dedo é muito fácil.
Então, eu não quero apontar o dedo, mas eu quero saber, compreender, entender da melhor maneira possível se está tendo eu não digo assim, mas como é que é a palavra? Se está tendo assim, um olhar mais, um privilégiozinho para alguns e esquecendo de outros. Que uma vez que a gente ouviu o clamor da senhora Vilma aqui, com todo o cuidado, então nós queremos saber o porquê também não está repassando para ela. Não para ela, para a associação dela. Porque nós estamos de passagem nesse mundo, gente. Não somos melhor do que ninguém. Nós temos que entender que o tempo de cada um, que seja no poder, que seja em qualquer repartição ou situação, é passageiro. A única coisa que vai prevalecer é a verdade. A mentira não tem espaço, a politicagem não tem espaço. Nós temos que fazer uma política digna, honesta e justa a todos. E eu fico pensando o seguinte, eu tenho uma mãe lá em casa lá, 72 anos. Peço a Deus pela saúde e a vida dela. Ela foi picada pela porcaria desse mosquito da dengue. Ela não está aguentando fazer o que ela sempre gostou, que é fazer a sua caminhada. Ela foi picada no dia 21. Boa noite, qual que é o seu nome mesmo? Karina. Eu fico satisfeito pela pergunta, boa pergunta. Você tem que achar a sua melhor cidade do mundo, mas eu acho Raul Soares a melhor cidade do mundo. E desde já, quando a gente fala sobre município, eu não sou vereador do município de Raul Soares apenas, mas eu tenho os distritos que eu assisto. Comentei sobre um assunto do nobre vereador Chola, que ele vem lutando há 4 anos, sobre o autismo. Dentro dessa casa foram elaboradas diversas leis sobre apoio ao autismo. Eu fui, inclusive sobre a carteirinha, eu fui autor de uma delas, o sargento Emes tem outra, o vereador Nelson também foi. A Carolina sabe da luta nossa, eu já acompanhei ela na casa do prefeito para expor as suas opiniões a respeito do autismo. Inclusive, o vereador Nelson também estava junto. Inclusive, eu aprendi muito sobre o autismo, que ela deu para nós lá ela deu para nós, digamos assim, um ensinamento sem igual, que eu, com a formação acadêmica que eu tenho, eu nunca tinha visto isso dentro de sala de aula, que eu acho também que é uma falha muito grande que a gente poderia não só apenas respeitar, mas entender um pouco de situações adversas. Mas, enfim, a luta, ela não é de hoje, é uma luta antiga sobre as pessoas que têm dificuldade de se locomover. Nós temos um município hoje que é feito essas pedras, que ela atrapalha muito. As rampas de acesso são poucas, as faixas. Nós estamos tendo um problema aqui nos quebra-mola, aqui que foi feito os quebra-mola, os caras estão passando, pulando lá embaixo, lá na reta, lá todo mundo reclamando. Então, quer dizer, quando for confeccionar uma lei, quando for confeccionar um quebra-mola, pinte os quebra-molas, a lei foi feita. Sobre as carteirinhas, ela pode ir no CRAS, confeccionar a sua carteirinha, adesivar seu carro, é de competência do executivo dar esse suporte para ela. Lei que eu fiz, o sargento Emerson, o vereador Nelson, nós fizemos essas leis voltadas para o pessoal, os autistas e deficiente físico, com baixa, com dificuldade de locomoção, e nós estamos sempre às ordens de quaisquer que seja a população, que seja do meio rural, do meio urbano, inclusive essas manilhas é do meio rural, que eu acabei de falar, é no meio rural. E no meio urbano, a gente vem lutando no dia a dia. Eu não sei se a minha explicação foi válida, se você achou interessante ou não, se você quiser que eu conclua, explane mais alguma coisa, mas você pode ficar à vontade. Ficou interessante a resposta ou ficou vazia? Porque a casa que eu moro
sei exatamente, ela tem dificuldade de vir receber o aluguel. Porque o irmão dela tem um filho, é viúva, então, tipo assim, a estrada é horrível. Eu posso ir lá amanhã, filmar e mandar para vocês. A chegada da casa dela é... Você está falando do Boachá? O Boachá também eu consegui uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para cascalhar o Boachá, todos os pontos críticos. O dia 29/3, uma emenda federal da Lê Silva que mandou para o Raul Soares e já tinha o projeto, tinha tudo. Pararam, não fizeram o cascalhamento, eu entendo assim. Eu não vou falar que é perseguição política, não, porque eu não optei em apoiar o atual prefeito. Então, eles entenderam, por eu não estar apoiando o atual prefeito, eles não vão fazer. E eu faço requerimento, a única coisa que eles fazem, me responde que foi encaminhado para o órgão competente. Então, para o Boachá, tem uma verba da Lê Silva que eu consegui, R$100 mil, já tem um ano, fez aniversário. Não cascalharam, não corrigiram, porque eles não quiseram. Falta de dinheiro não é. De boa vontade, é isso. Sim, por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Convido o Nelson, vereador Nelson. Ô Nelson, eu queria pedir desculpa. Tá. Ô presidente, todo esclarecimento é importante para a comunicação, para a comunidade. Primeiramente, agradeço a Deus, né, por participar de mais essa reunião a favor da comunidade raussuarense, né, ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Vantuil, estendo aos demais presentes, e a toda a comunidade que está aí participando através como os internautas, né. E o Ronaldo, né, vereador, estendo aos demais. Quero deixar aqui o seguinte, tem vereador que, enquanto aproveita os momentos junto com qualquer tipo de administração, é bom, mas quando toma certa decisão para poder ver um outro lado, aquele já não passa a valer. Então, a gente sabe que tem vereador para tudo, né? Agora, quero deixar aqui, sobre as datas, né? O Ronaldo sempre participou junto, e a gente vê o Geraldo, né? O Nelsinho e os demais aqui. Quero dizer que no dia 2 de abril, né, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E isso aí foi estabelecido, né, pela ONU para poder acabar com o preconceito e discriminação do autista. Quem tem um filho, um parente que é autista, né, Deus dá muita força, né, para poder chegar avante. O meu filho Matheus, ele estudou lá em Viçosa, foi no Colônia, e tinha um outro colega dele que é autista, né? Mas ele, às vezes a pessoa olha aquilo como doença, né? É uma especialidade que tem que ter. O rapaz, ele podia estar estudando o que fosse, de matemática a decoreba, e batia o olho assim, ele era o primeiro da sala em tudo. Tinha dificuldade de enxergar as cores, né? Aí, os únicos 3 meninos que ele ficava junto, o nome do menino também era do mesmo do meu, né? Era ele mais 2, porque ele confiava nesses 2. Ele não gostava que ninguém chegasse, encostasse a mão nele, tudo assim, né? Mas o Matheus, o Vitor e um outro menino chegava e abraçava ele assim, inserindo ele junto. Aí você vê, ele fez vestibular, passou na USP, e passou na, como é que chama aquela outra importante de São Paulo? Unicamp, né? Tudo isso aí. Tinha um problema do transtorno dele, mas ele foi, né, se adaptando. Quando eles viraram para ele e falaram assim, quando você estiver dirigindo, for tirar a carteira, você não enxerga as cores, como é que você vai fazer? Aqui, ó, minha mãe e meu pai já me ensinou. O verde está em tal lugar, o amarelo em tal e o vermelho em tal. O que tiver aceso é o que eu tenho que respeitar. Aí você vê, muito mais inteligente do que às vezes a gente que fica ali, né, vendo aquilo. Então, a gente vê que está aí, né, isso não precisa, principalmente vocês que são, você que tem filho e tudo, né, o máximo de atenção que a gente vê, quando nós tivemos, eu, você e o
Vertim, lá no Doutor Américo, né? Junto com o seu esposo, né? Parabéns a isso, né? E essa atenção, principalmente você também abraçando essa causa, né? A gente tem visto que em Raul Soares vai aparecendo mais, né, pessoas e fazer aquela união, né, das famílias, tudo, né? Hoje tem o apoio da PAR também, né? Não tanto quanto às vezes precisava, porque tudo em Raul também, seja qual prefeito tiver lá, é difícil, Geraldo, né? Então a gente vê isso aí, ó. E parabeniza todas as famílias que têm um máximo de atenção com essas crianças, né? Ou adulto também, né? Mas se colocar eles junto de um que se diz que não tem problema, você pode saber que ele tem muito mais facilidade de ver as coisas do que a própria gente. Aí a gente vê isso aí, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então é a gente procurar, do jeito que a gente pode também, inserir a família. A gente fala criança, né? Mas não, é o jovem, né? O adulto, né? Na sociedade. Agora a gente vê aqui. Espera aí, quer ver? Essa luz aqui não está ajudando muito, não. Tem o dia 17, né? O dia 17 é o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo. Então, é o dia 17, né? E o pessoal que luta pelo campo, pela terra, pelas plantações, né? É isso aí que é o Dia Nacional, é o Dia Internacional. Agora, o dia 18, a gente não pode deixar de falar que isso tem que ser muito importante na família da gente, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, né? Que é a gente procurar ter isso aí, a educação em casa. Porque se a gente já começa com a criança de 4, 5, 6, e assim sucessivamente, né? Ensinando a ler, né? A interpretar, isso é muito importante para o presente e o futuro da nossa comunidade. Então, eu, por exemplo, eu não sou muito chegado a ler muito, não, sargento, né? Mas lá em casa tem uma netinha lá que o que for necessário, a gente passa para ela ler, né? E ela gosta muito. Tem hora que ela está lendo o livro pela 3ª vez. Aí eu viro para ela assim: Laurinha, você vai decorar o livro, minha filha? Vovô, mas ele tem um assunto tão bom. E ela tem 7 anos. Isso é importante, né? Agora, a gente vê também aqui o dia 21 de abril. É o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Né? A gente estuda tudo, né, e vê. O Tiradentes foi um que lutou pela nossa liberdade em relação a Portugal na época, né? E perdeu a vida por isso. Então a gente vê hoje, né? Já estamos quase aproximando do dia 21, né? E Tiradentes foi esquartejado, né? Lá no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, né? Em relação à luta que tinha a favor dos brasileiros. E a gente vê que no mesmo dia, dia 21, é o dia do metalúrgico. E eu, como um técnico metalúrgico, né, cumprimento aos demais metalúrgicos de toda a Raul Soares, né, os da Industrial São Sebastião, da Copertrim, o serralheiro e todos aí, né, que continua sendo essa pessoa moldando o aço, né, para fazer o melhor para toda a comunidade. Agora, o dia 22 de abril, Geraldo, aí o pessoal fala assim: o descobrimento do Brasil. Que descobrimento, gente? Já tinha gente aqui, ué. Foi o dia da invasão dos portugueses no Brasil, né? Dia 22, né? Aí a gente vê isso aí, ó. Então não tem descobrimento, tem invasão. E, aproveitando aqui, né? O dia 27 é o dia da empregada doméstica, né? São as pessoas que, na maioria das vezes, né, a família confia aquela pessoa para ajudar a dar a educação aos seus filhos, né? Aos nossos filhos. Então é onde que a gente tem que ter um carinho muito grande com essas pessoas, porque no futuro, né, bem próximo, os nossos filhos
estão sendo educados por elas. E no dia 27, aí o pessoal vira e fala assim, esse dia aí, sargento, é o dia da sogra. A minha sogra, para mim, é a segunda mãe. Nossa, eu faço tudo que a gente quer, então não tem que reclamar. Então, dia da sogra, parabéns à minha sogra, Dona Palmeirina, que já está com 91 anos. Eu tenho uma convivência com ela já há 43 anos. Né? Então, é uma mãe para mim, Chola. E espero que para os demais aqui também, a sogra é uma mãe. Né? E o dia 22, sempre a gente fala que é o dia da Mãe Terra, é o dia do planeta Terra. E a gente vê o que está acontecendo com o planeta Terra. A gente vê aí, ó, essa chikungunya, o Zika, né? E essa outra que está todo mundo aí pegando, inclusive eu tenho 20 dias que eu estou com a dengue, né? Eu vim aqui, até falei com o Geraldo, que se não aguentar ficar até no final, eu justifico e saio, mas graças a Deus está indo, né? Isso aí é febre, não quero isso para ninguém. Agora, depende também, é muito da gente dentro da casa da gente. Às vezes ali tem uma tampinha de nada, que a gente passa perto dela, podia pegar e jogar fora, né? Mas não. A gente também tem uma parcela de responsabilidade junto com isso. Então, vamos cuidar da Mãe Terra. Se a gente cuidando da Mãe Terra, nós temos vida para muitos anos de seres humanos aqui na Terra. Muito obrigado a todos. Né? Aqui, faz favor. Não, vem cá, faz favor. Tudo que é bom para a comunidade é bom para nós, né? Eu acho que o conhecimento ele é fundamental e ele é libertador. Então, eu não podia permitir que nós saíssemos daqui com essa tamanha ignorância. Tá? O autista ele tem uma coisa chamada hiperfoco. Eles não são super inteligentes, eles têm hiperfoco. Então, quando ele tem hiperfoco em matemática, ele é muito bom na matemática. Quando ele tem hiperfoco em português, e assim sucessivamente. No que gosta, gosta muito. Porém, o espectro autista, para você ser considerado um autista, você tem que ter um déficit de intelectual. Então, todos eles têm um déficit. Ainda que ele seja bom em alguma coisa, ele tem um grande déficit de aprendizado de alguma outra coisa. Então, é isso que faz dele um deficiente. E é um espectro. O que é um espectro? A luz é um espectro. Ela se manifesta de várias formas. Então, não existe tabu para os autistas. O meu filho, por exemplo, ele não tem crise agressiva, porém, ele tem atrasos. Se ele ficar em um local e ele for submetido a uma grande pressão, você não vai ver ele rolar pelo chão, você não vai ver ele se debater, nem ele se morder. Porém, tudo aquilo que a gente levou meses para conquistar em terapias, no outro dia ele amanhece e já não sabe aquilo mais. Então, seria tamanha ignorância nossa falar que eles são super inteligentes em alguma coisa. Não são. Todos eles têm déficit de intelectual em alguma coisa. Porém, eles têm algo chamado hiperfoco. Por isso, eles são bons, muito bons, quando eles gostam de apenas uma coisa. Isso aí foi importante, né? Que se mostrando. Não pode ir, né? Não, mas aí eu te falo, esse amigo do meu menino, então ele... não, ele... De tudo ele era bom. Ele passou entre os primeiros na Unicamp, ele passou entre os primeiros na USP. Não quer dizer que todos são iguais, não. Está entendendo? Cada um em um. Agora, ele teve a facilidade nisso aí. Tá? Doutora, você disse que ele tinha deficiência de toque. Isso se chama deficiência de conviver. Tá, mas aí os meninos tentaram e foram inserindo ele devagarzinho. Está entendendo? Mas outros eles não aceitavam. Não, tem que ter lei aí, procurar funcionar. Agora, eu parabenizo esse amigo do meu menino, que ele é um autista, super autista, então não sei nem como é que explicar. Quando vai fazer um... aí quando ele vai, ele tira, ele passa em um dos primeiros lugares nesses negócios. Então, parabéns, né? Obrigado pela sua participação também. Ô, Geraldo, muito obrigado e boa noite. Agradeço a todos aí. O Nelson, nós que agradecemos. Eu convido o vereador Chola para estar usando a palavra.
Vamos lá. Ô, Rosa, deixa na próxima, ela escreve para falar, já. Os projetos que são votados aqui, eles são encaminhados para a prefeitura. Mas aí eu não tenho como invadir a prefeitura e tirar projeto. Aí, cobrar do prefeito, nós cobra. Os vereadores todos cobram. Inclusive, judicialmente, tem alguns projetos que já foram encaminhados para o Ministério Público, cobrando deles. Você entendeu? Mas eles não, tem que votar direito. A eleição está chegando, tem que votar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui nessa casa. Agradecer a Deus por vocês também aqui presentes. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão lutando pelos seus direitos. Também eu quero pedir a Deus que abençoe aqui os funcionários da casa, que está sempre aí marcando presença, nos orientando o que pode, o que não pode. Agradecer também aqui aos internautas que estão lá fora, né, dizendo o que pode, o que não pode, nos assistindo aqui. E, mais uma vez aqui, agradecer a presença de vocês. A casa é sua, vocês têm todos o direito de ir e vir. Então, fazer as suas reivindicações. Eu hoje estou aqui, porque ontem eu completei 2 meses da minha cirurgia. E, graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de voltar a viver. Mas me cobrou. Volta diferente. Eu tinha uma falha muito simples, de não, talvez, ter uma pessoa doente, você fala, amanhã eu vou. Ah, depois eu vou. Ah, depois eu vou. Não, não deixa para depois. Você vai hoje. E muitas vezes eu tive testemunho de várias coisas no hospital em Belo Horizonte. Então, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Deus por tudo que Deus faz na minha vida. Eu estou com 61 anos de idade, eu vou fazer 62 anos. E graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Eu estou nessa casa aqui hoje, mas eu levei 28 anos para chegar aqui. Eu não cheguei aqui porque eu quis, não. Eu comecei em 92. Mas enquanto Deus viu que não era o momento, Ele não me colocou nessa casa. Porque sentar numa cadeira dessa para defender, todos nós queremos. Mas Deus é que vai decidir quem vai sentar. Eu perdi 7 eleições e Deus me colocou na 8ª. Enquanto Ele não me arrumou, agora você pode ir. Porque quando eu comecei, eu não tinha um raciocínio o que é ser vereador. Para mim, eu metia o pau, eu criticava, eu falava. Para mim, ninguém prestava na coisa pública, mas eu queria ser vereador. Ah, eu vou fazer isso se eu ganhar, vou fazer isso se eu ganhar. Deus olhava, você não vai fazer nada. Uma que você está falando uma coisa, você nem tem certeza se você vai estar lá. Então, são coisas que eu falo para vocês. Vocês olham a minha trajetória. 82, 160, 195, 182, 156, 186, 210, 533. Por que 533? Porque Deus viu que chegou a hora. Não falo mal de eleitor nenhum. O eleitor ele é livre, ele escolhe quem ele quiser. Mas a gente também tem que ter um propósito. A Bíblia diz assim: vigiai e orai, porque você não sabe a hora. Orai sem cessar, para que você não caia em tentação. O poder é perigoso. Eu estou aqui nessa casa hoje, ao final do ano, eu sempre falo e vou repetir, até o dia 31 de dezembro eu estou nessa casa. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, Deus é que sabe. Não tenho medo. Se Deus falar, não é para você mais, eu vou seguir minha vida cotidiana. O que eu pude colaborar, eu colaborei. O que eu pude fazer, eu fiz. Só que tem uma coisa, essa casa existe, a lei orgânica do município e o regimento interno.
Essa lei, ela fala, o vereador tem direito de fazer requerimento, aprovar projeto, elaborar projeto e fiscalizar o executivo. Ele não faz mais nada. Ele pode conseguir R$1 bilhão de emenda que ele não tem direito de botar a mão nela. Quem tem direito de botar a mão nela se chama executivo. Muitas vezes nós somos criticados. Ah, você não faz nada, você é vereador, ninguém faz nada. Tem que tirar todo mundo de lá. É fácil falar. É fácil. No dia que chegar aqui, vai ver a realidade, que é totalmente diferente do que fala. Tem que ter esse raciocínio. A gente coordenar qualquer coisa na vida não é fácil. Eu fui presidente de bairro na Vila do Asilo. Eu estou vendo aqui a reivindicação da dona Vilma. É um direito dela, isso foi votado aqui dentro. Eu estou vendo a reivindicação ali de uma mãe, do seu filho. É um direito dela. A lei foi aprovada aqui dentro? Foi. Mas quem executa? É o executivo. Não é a casa que ignora. Não é uma casa que omite. A casa está aqui. Ué. Nós podemos descer os 11 aqui, bater lá na porta da prefeitura e falar, ó, faz isso para aquela senhora, que o filho dela está com esse problema, não só o dela, mas várias mães, e faz isso para as associações. Nós temos, a dona Vilma sabe, eu moro na Vila do Asilo há 52 anos. Nós temos um asilo lá. Vocês acham que o asilo passa bem? Está aí o Vertinho, faz parte da diretoria. O asilo, se não lutar pela sua subvenção, não vai. O núcleo do câncer está ali em cima, aos trancos e barrancos. Certo? Aí, por exemplo, aí você consegue uma emenda parlamentar com o deputado. Eu apoiei o deputado estadual Adriano Alvarenga. Por que eu apoiei ele? Quando eu bati o olho nele, eu falei, vou dar uma força para esse deputado. Mas eu cobro. Eu cobro. Vou na casa dele, sento com ele e cobro. Fiz um compromisso com ele estadual. E cobro dele. Ele mandou aqui para mim, ó, Raul Soares, indicação 13.025,51. Minivan de 7 lugares, valor R$160 mil. Indicação 13.020.084. Ambulância tipo A, furgão, valor R$323.812. Indicação 13.021,95. Veículo, transporte sanitário, van, 15 lugares, valor R$304.800, totalizando R$788.612. Adriano Alvarenga mandou isso para mim. Não só para mim, como está também aí o Birigó também e o Léo também. Nós somos 3 vereadores que trabalhamos nessa causa dele. Só que tem que nós cobra. Esse dia, eu estou falando isso para vocês aqui, porque o executivo não mostra para vocês o que nós conseguimos, não. Muitos de vocês não estão sabendo disso aqui, ó. Na hora que o carro chegar novinho, ó, comprou um carro novinho. Aqui, ó, o carro novinho aqui. A emenda parlamentar aqui. Mas nós não somos chamados para apresentar. Vem cá, o Luiz Henrique da Costa. Valeu pela colaboração sua da emenda lá. Assim como pode chamar qualquer um de nós. A união faz a força. Não está as mães lutando pelos seus filhos? Por que não unir? Não está a dona Vilma lutando lá por maioridade? Por que não unir? Ninguém é eterno nessa casa aqui, não, e nem naquela casa, não. Eu estou cansado de falar. Nós somos 13 governantes do município, 2 da prefeitura e 11 aqui. Todos 3 amanhã não sabem se vai estar no poder, não. Quantos vereadores, quantos prefeitos que passaram, você encontra coisas na rua aí, eles não são vereadores mais. Tem um grande amigo que eu gosto dele, o Elcinho Saai, passou por essa casa também. Cabo Sérgio está lá em Patinga, passou por essa casa também. E muitos outros, uns até que Deus já chamou ele para o reino da glória. Então, gente, é hora de unir numa só causa, defender o direito que está sendo reivindicado. Agora, votação, nós faz. Quando foi citado aqui, o Vertinho citou o caso da Manilha, o que significa o caso da Manilha? O caso da Manilha, o senhor do outro lado, ele está acamado. Eles foram lá buscar ele, o cara errou a estrada, ele achou que passava por lá, não, ele teve que voltar cá na Vila Barbosa para ir lá buscar o moço de madrugada para trazer para consultar. 7 manis, se você for olhar o preço, dá 450. Né? 7 vezes 4, 28. 3 vezes 7, 35. Não, 5 vezes 7, 35. Vai dar o quê? R$2.150. Então, eu falo isso para vocês, gente, porque é muito fácil a gente fazer a crítica
Existe a crítica destrutiva e existe a crítica construtiva. Não se iluda que eu estou nessa casa aqui empolgado, achando assim que eu estou aqui, não, eu tenho que voltar aqui. Eu não. Eu não me preocupo com isso, não. Se Deus vê que não é para me voltar aqui, eu estou indo embora para minha casa, vou seguir minha vida cotidiana. Eu não falei com vocês que eu perdi 7 eleições, ganhei 8ª, por quê? Eu sou persistente. Você nunca pode desanimar no que Deus segue para você fazer. O propósito de Deus é diferente. Às vezes você pensa uma coisa, vai dar totalmente diferente do que você está pensando. Tira uma experiência do Big Brother que aconteceu essa noite. O que aquele rapaz foi massacrado? Quantas vezes aquele rapaz foi massacrado dentro daquela casa? Até comida ele fazia, depois ele falou que acabou com a comida. E quem ganhou o Big Brother? Mas ele sempre falava de Deus. Então, gente, nunca vocês deixem de falar de Deus. Seja em qualquer causa que vocês for defender. Seja o caso da dona ali, do filho dela, não só do filho dela, mas todas as pessoas que têm seus filhos especiais. A dona Vilma ali na associação, as associações de moradores, as associações de vários dos setores vão lutar por esse direito. Nós votamos um projeto aqui, para o prefeito trabalhar esse ano, de 120 milhões de reais. Eu falo para vocês porque é muito fácil a gente fazer uma crítica. Eu moro na Vila do Asilo há 52 anos, e hoje quem vê a Vila do Asilo assim, ele fica feliz. Mas quando eu mudei para ali, a 3ª casa ali foi a minha. Era puro barro, não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada. Era pernilongo, fossa, não tinha luz. Vocês acham que é fácil? É muito fácil fazer uma crítica. Eu faço crítica em Deus lá de trás. A única pessoa que eu admiro ele, peço muito a Deus que ilumine ele no reino do céu, chama Sotero. Porque Sotero olhou para que a turma no Parque de Exposição, tirou nós dali, comprou aquele terreno e levou aquela turma tudo para a Vila do Asilo. Hoje, a Vila do Asilo está se tornando um polo industrial. Todas as empresas estão correndo para lá. Hoje tem bairro Alvorada, bairro Novo Horizonte. Hoje tem vários policiais que moram lá. Antes, era um medo de chegar naquele lugar. Eu não vou no lugar, não, que ali é bicho-papão, é um povo tudo agressivo. Mas Deus vai fazendo o seu trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque crítica é muito fácil fazer. É um ano aí de decisão, cada um escolhe o que quiser, mas eu acho assim, dentro da normalidade, até o dia 31 de dezembro eu estou nessa casa. Eu tenho que medir até minhas palavras no que eu falo nessa tribuna. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você é julgado por uma pequena palavra que você fala. E às vezes por maldade. Às vezes você está falando certo. Mas a pessoa reverte aquela conversa para tentar te denigrir. Mas, se você tiver confiança no seu Deus poderoso, se tem medo não, pode manter a sua postura. Então, eu vim aqui, gente, para falar isso, sobre essa emenda parlamentar, e por quê? Muitas pessoas não sabem dela. E recebemos aqui a resposta do requerimento, que veio dizendo assim, em resposta ao requerimento dos vereadores Hermes de Souza, Chola, Léo e Juninho Birigó, em resposta ao requerimento 16/2024, informamos que as obras solicitadas encontram-se no cronograma do setor responsável. Informamos ainda que, quando assumiu em janeiro de 2021, a atual administração encontrou a malha viária do município em estado calamitante, alguns trechos intransitáveis. Assim, desde então, vem sendo realizado um intenso trabalho de manutenção da malha viária do município. Trabalho esse nunca antes feito no município de Raul Soares. Com isso, a intenção da administração é deixar todas as estradas do município com condições de tráfego para todos aqueles que necessitam. Será que os outros que passou como prefeito não fizeram nada? Quer dizer que se os outros não fizeram nada, ninguém conseguia passar de carro. Ué. Isso não é uma resposta que manda de um requerimento para um vereador, não. Aí o outro requerimento vem assim, nobres vereadores, ajuda a buscar emenda parlamentar para referir da obra. Aí você busca, nobre vereador, aqui, está aqui, 788 mil está na conta da prefeitura. Nós somos chamados para alguma coisa? Não somos. Boa pergunta. Não é questão de reverter, isso aí já é função do executivo. Não, tem não. É a lei. É lei. Portanto, que chama legislativo, executivo. Executor. Isso aí é da lei. Chola, só um minutinho.
É porque o que acontece? Os poderes são distintos, né? Cada um poder tem a sua própria competência. Nós não temos obrigação nenhuma de buscar o recurso para o executivo. A gente faz, é uma forma de estreitar os laços legislativo com o executivo. O vereador Schola buscou 788 mil. Eu busquei um ônibus de 570. Porque a gente quer que o nosso município cresça, a gente quer que o nosso município seja o mais lindo, o mais bonito, o mais organizado da região. Então, nós sentimos isso. A pele nossa está pulsando, que a gente faça isso. Mas aí, quando chega de competência, no crivo competente para distribuir os recursos devidos, primeiro, ele não pergunta para nós se a gente quer ou não que seja revertido para aquela área X ou Y, e fazem do jeito que eles entenderem. Nós não podemos obrigar ele a empregar a verba. Igual, por exemplo, a verba veio para Cascavel Boachá, 100 mil, e veio 200 para a Vila Barbosa. Se ele usar para outro fim, ele pode usar. Infelizmente, a única forma que a gente tem como fiscalizar, se porventura, se o dinheiro for desviado, a gente pode levar em até mesmo o impeachment, coisa que a gente não está falando nesse momento, mas é só um exemplo para você ter uma ideia. Então, são poderes distintos, diferentes, mas nós não podemos obrigar o executivo a fazer algo que eles... Eu sou representante de uma cidadã de Raul Soares. Como eu, tem muitos leigos dentro de Raul que isso não acontece, não sabe que isso acontece. Vocês têm que expor isso, gente. Joga a merda na ventilador. Pois é, mas você sabe o que acontece? Aqui nós estamos na Casa do Povo, a Casa Legislativa. A Casa Legislativa, ela deveria ser mais frequentada por todos vocês. É um convite que a gente faz. Você sabe por quê? Tem dia que a gente faz reunião aqui, só tem nós e Deus. Porque... Não... Sim, mas as redes sociais, nossa, o Valtinho, o pessoal aqui que é competente aqui, você pode observar, elas são divulgadas as datas, tudo direitinho que acontece dentro do Poder Legislativo é divulgado. O presidente... Comentários que quando eu assisto as reuniões online, eu comento em todas, mas meus comentários são apagados. Quem que apaga esses comentários? A mão de quem? Você comenta no site da Câmara? Site da Câmara, online, ao vivo. Falar, inclusive, eu fiz um projeto, senhor presidente, só um minutinho, eu fiz um projeto que isso vai servir como se fosse um acervo cultural lá na frente. Um exemplo, o prefeito X ou Y, ele entra, faz as suas postagens, o executivo, o legislativo e até mesmo o SAAI, que são as autarquias. Eles fazem e depois, acabou o mandato X, eles apagam. Isso aí é proibido. Depois que o projeto for, ele passar a vigorar. É um projeto que está em trâmite na casa, só não foi votado hoje porque não teve reunião da comissão, porque teve um membro que passou mal com dengue. Mas... Eu comentei sobre peças de carro, onde estão indo, e o Emerson falando sobre peças de carro. Eu comentei, que peça de carro, se carro de prefeitura quebra, eles encostam. Encostam lá, não conserta carro nenhum. A prefeitura não conserta carro não, gente. Então quer dizer que o lixão de carro que tem lá. Eu não entendo direito. Antes, então, de ser aprovado o projeto de lei que você propôs, de tornar bem público, né, as páginas da prefeitura, executiva e autarquias, esses comentários podem ser apagados? Isso quer dizer que no site da Câmara, quando o povo, os patrões comentam, esses comentários, essas críticas podem ser apagadas? Por isso que a gente está normatizando. Pois é, porque na última reunião, todos os comentários que eu fiz foram apagados. Vem aqui no microfone. A Câmara para vir aqui, se é você que perguntou e ver se foi apagado. Cassiana, Adriano, faz favor. Eu fiz também, não foi pagado, não. Pegar a vestinha, Mas todo chama mundo o tava, professor aí, viu, foi apagado. as conversas dela na última reunião. Tenho provas aqui. A gente não responde. Mas todo mundo tava online, não foi apagado. Você Achando? O seu pai não deveria voltar não, não existe maneira disso. Então,
Eu acho que o Valtinho nunca fez isso. Eu acho que não tem necessidade. É uma... Mas se foi apagado, como é que está no... Tenha sido citado para o público? Não. Mas no site da Câmara, os comentários que permaneceram foram boa noite, olá, os outros comentários não estavam lá. Valtinho. Hoje, por exemplo, a reunião está online ao vivo. Então, a gente vai começar a pintar agora. Como é que eu vou ter que ser o nome? Ô Silvane, você tem conhecimento dessa área, você pode observar, auditar, que não existe ninguém como apagar. Eu só assisti prestando atenção, mas o que eu vi na outra reunião é que os comentários que permaneceram davam boa noite e tal. Outros comentários estavam escritos na página da quem tem acesso é só o Valtinho. E eu nunca autorizei ele a remover nada, nem nunca tivemos esse tipo de conversa, entendeu? Exato, pode ser, exatamente. Está à disposição para auditoria de alguém. Sim, assim, às vezes falta a internet, pode acontecer isso. Está à disposição para auditoria também. Não, mas é bom esclarecer. Exato, mas a Câmara está aberta a qualquer pessoa para estar... Senhor presidente, Sim. Pela ordem, vamos fazer o seguinte para nós dar continuidade na reunião, marcar um dia, se vocês quiserem algum esclarecimento, né? Juntamente com a área da comunicação dessa casa, a pessoa vem cá e para e faz uma explicação, né? Fica melhor, porque agora nós não vamos chegar a nada, né? Que se for, vai, né? É muito importante que seja feita uma avaliação junto com o pessoal aqui, né? Vai marcar uma data aí depois. Obrigado pela atenção. Vou te falar, conclua sua... Eu vou terminar o meu discurso, que ali está dando... Foi quase 8 minutos. Tá? Outra reivindicação que eu quero fazer também, por executivo, porque na reunião passada eu não pude vir devido ao problema da cirurgia. Mas eu mandei um requerimento para cá, e como eu não estava aqui para apresentar ele, mas é respeito a uma reivindicação da rua lá no bairro Alvorada. Na hora que entra ali no bairro Alvorada para chegar na igreja, o calçamento soltou tudo, levantou tudo. E a festa do Divino Espírito Santo está chegando. Ela vai começar agora dia 10 de... Acho que é dia 10 de maio e termina dia 19. Está perto. Então, eu peço aqui, mais uma vez, ao Executivo, né, porque o requerimento já está lá, já deve estar lá na mão dele, para dar uma olhada nisso lá, mandar o encarregado, né, o secretário de obra ir lá e dar uma olhada lá, porque hoje, se a rua está daquele jeito, ali os caminhões de terra, até caminhão da prefeitura passa lá para descarregar a terra lá embaixo, no terreno do rapaz lá. Então, nela passar com esse caminhão pesado, os broquetes estão levantando. Então, Executivo, se tem até carro público passando lá, que é da prefeitura cheio de terra, dá uma virada lá de carro, dá uma olhada lá, para ver o que tem que fazer. Na porta da igreja também, está tudo cheio de buraco, vai receber os visitantes lá. Não custa nada levantar lá o broquete, só levantar o broquete, colocar areia por baixo e acertar. O pessoal lá paga imposto, luta por isso, pede a gente, faz essa reivindicação. É isso que é a função nossa de vereador. Você vai lá, a pessoa chega,
faz aquela reivindicação, qual a missão que nós temos? Fazer o requerimento. Nós não temos força para mais nada, não. Aí onde é que nós somos julgados? Vereador não faz nada. Vereador só fica sentado. Não existe isso. O vereador está aqui fiscalizando. Portanto, aqui é ímpar. Aqui é ímpar. Todas as câmaras é ímpar. Senado é ímpar, Câmara Federal é ímpar, Estadual é ímpar. Por quê? Porque se dá empate, o presidente desempata. Ou que seja a posição que for. Tem que desempatar. Então, essa reivindicação eu estou fazendo mais uma vez para o Executivo. Porque os moradores que moram lá, eles pagam os seus impostos. Eles têm direito de ter uma melhor qualidade de vida até no transitar. Uma pessoa de idade passa lá, quebra um pé. E aí? Quem vai arcar? Igual hoje, por exemplo, eu espero que, né, a gente vai entrar em contato amanhã na Secretaria de Saúde para tentar resolver um caso de uma senhora. Então, eu acho assim, não custa nada. A gente vota aqui o orçamento. Você votou o orçamento para o prefeito trabalhar? Votou. Então, ele tem que executar aquilo. Mais uma vez, vou deixar um recado aqui. A união faz a força. Se a gente trabalhar, administrar uma cidade unida, ouvir as sugestões, ouvir as reivindicações, até visitar lá no local, ela cresce. Ela cresce. Eu sempre falo, toda cidade que tem esporte, ela desenvolve. Você vê que Raul Soares hoje, graças a Deus, na área esportiva, está muito grande hoje. É muitos atletas hoje que nós temos. Tanto de ciclismo, atletismo, que na época que eu comecei, era uma migalha. Era uma maior dificuldade para conseguir um dinheiro para comprar um tênis, um patrocínio. Mas hoje, agradeço muito aí aos micro, pequeno empresários da cidade aí, que sempre está colaborando aí, ajudando aí todos os atletas na medida do possível que pode. Então, a cidade está desenvolvendo, graças a Deus. Olha a Ponte Nova. Você chega em Ponte Nova, você acha todas as modalidades de esporte. E ali traz empresário, ali traz desenvolvimento e traz crescimento. Então, a gente que está, talvez, participando e querendo que a cidade cresça, participa mais da reunião da Câmara. Vem aqui, participa, ouve. Porque, às vezes, quando chegar lá na rua, a pessoa te pergunta, você vai saber responder. Isso é a mesma coisa, só para finalizar. Você sai para ir para a igreja, uma pessoa passa perto de um bar, você passa perto de um bar, tem um colega ali tomando uma cerveja, ele vai, brinca com você e fala assim, você lá vai à missa? Lá vou. Aqui, reza por mim. Ele fala, reza lá por mim. Aí, beleza, você vai. Aí você foi lá na igreja. Chegou lá, você não prestou atenção no evangelho, você não prestou atenção na leitura, você não prestou atenção direito. Aí, quando você volta para casa, ele está lá, você vai passar naquele meio, ele vai te pergunta assim, e aí? Você rezou por mim? O que é que falou lá no evangelho? Você coça a cabeça. Você não tem nenhuma palavra para falar para ele, porque você não gravou. Assim eu deixo o recado aqui para vocês, visitantes. Participa mais da reunião da Câmara. Estou muito satisfeito de ter vocês aqui. Isto. Cachorro na rua, antigamente, vinha ajuda. Antigamente não. Tava vindo ajuda para dar ajuda, cuidar desses cachorros, né? Agora parece que não vem mais. Não foi entregue. Entendeu? Você passa na rua, você tem que ficar olhando pro chão para não pisar em cocô. Certo. Na rodoviária. Certo. A pessoa senta para estar comendo. Certo. As paredes é tudo de xixi de cachorro. Então tinha que ajudar a tirar esses cachorros da rua, entendeu? Certo. É uma boa pergunta, Lucimar. Outro lugar que você está com ajuda. Isso é uma boa pergunta, Lucimar. Por quê? Isso aí cabe tanto à diretoria da Mais, né, com o apoio. O principal é o executivo. O principal é o executivo. Porque as emendas, as verbas, os impostos, caem no cofre da prefeitura. Então, a Mais não tem dinheiro. Né? Ela, às vezes, consegue uma ajuda aqui, um dá um saco de ração, dá para ajudar. Então, o que tem que ser feito? Eu não sei, né? Eu acho que nós, como vereadores aqui, nós temos a melhor ideia para tentar ajudar. Se o executivo mandar um projeto aqui, que quer comprar um terreno para fazer um local para colocar, eu tenho certeza que todos os vereadores é nota 10 aqui para votar.
Então, isto. Então, só que tem que esse canil, igual veio um projeto aqui, igual lá na Vila do Asilo, eu moro lá, na Vila do Asilo, graças a Deus, a rua é cheia. Inclusive, até para você andar na rua, você tem que tomar cuidado, mas cheia a rua. Lembro. Mas hoje, ô Lucimar, só para finalizar aqui, que eu vou terminar, né? Eu vou terminar. Certo. Oi. Ô, Chola, o Emerson está querendo falar também. Não, você quer perguntar? Tá. Ele quer usar a tribuna. Tá. Mas tá bom, é isso aí. O meu tempo foi o pessoal também tem o direito de perguntar, né? Mas dizer para vocês é isso. Estou muito satisfeito com a presença suas aqui. Só peço a vocês, voltem. E essa reivindicação sua, Lucimar, você pode ter certeza. Nós, nessa casa aqui, já foi votada essa lei, e a mais também já teve reunião com nós lá na Câmara, e a gente está sempre votando o que é melhor para o município. Todos os projetos que o Executivo mandou para aqui, a gente não vota contra, porque o executor é ele. E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer para vocês, a união faz a força. Quando todo mundo traz uma mensagem, o que a dona Vilma trouxe aqui, a dona Vilma não trouxe mensagem aqui prejudicando ninguém. Ela trouxe uma mensagem aqui de crescimento e de desenvolvimento, que a dona Vilma vai passar. Amanhã vai estar outro no lugar dela, mas ela quer deixar um outro que também siga aquilo que ela plantou, que é muito bonito. Hoje eu vejo, é um trabalho maravilhoso hoje, esse trabalho aí da terceira idade. Parabéns e pedir a Deus que abençoe a todos vocês, que o Divino Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos, na próxima reunião, estar todo mundo junto aqui e cada um fazendo a sua reivindicação. Muito obrigado. Convido o vereador Emerson de Souza para usar a tribuna. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais uma vez estou aqui representando o povo de Raul Soares. Cumprimento a Lucimar em nome das pessoas que estão aqui presentes. Cumprimento meu amigo Ronaldo, em nome dos vereadores que estão aqui nesta casa. E deixo aí um grande abraço para os meus amigos internautas que estão nos acompanhando aí via rede social. Primeiramente, gostaria de deixar aí um abraço para os meus amigos de Santana do Tabuleiro, onde entraram em contato conosco, solicitando um problema que está acontecendo lá na região de Santana do Tabuleiro. A chegada de Santana do Tabuleiro, vou mostrar para vocês e para os meus amigos de Santana do Tabuleiro que fizeram a solicitação de um problema onde tem uma ponte que está com um buraco. Então foi feito o documento, será encaminhado à administração pública este requerimento, que é a função do vereador, é reivindicar em nome do povo. E então, este documento está realizado. Cabe agora o nosso administrador solucionar o problema desta ponte lá.